Muito boa noite a todos aqueles que estão-nos a ver lá em casa através dos mídias da Igreja Maná, Curiacos TV e outros canais. Um bem-aja a todos vocês, são muito bem-vindos neste programa Basta Crer, que é um programa da autoria do apóstolo Jorge Tadeu. O apóstolo vai estar connosco dentro em breve. Eu exorto a todos aqueles que tiverem testemunhos, podem ligar para este número que está em rodapé. Liguem para este número e partilhem connosco os vossos testemunhos. Também podem enviar as vossas fotografias, é um modo de nós conhecermos a vocês que estão aí desse lado, o sítio onde vivem, os doces cozinhados que estarão a fazer. E temos hoje aqui também a minha esposa, a Isabel. O que é que tens a dizer, Isabel? Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a este seu programa Basta Crer. E se nos está a sintonizar pela primeira vez, também é muito bem-vindo. E eu quero lhe dizer para ficar ligado até ao fim, porque Deus hoje tem um milagre para si e hoje vamos ter coisas, a palavra de Deus, que ela é nova a cada dia, e vamos ter coisas muito boas, fotografias que nos estão a enviar, de bolos, de comidas, de paisagens. Então vamos começar a ver as fotografias. É verdade, podemos começar então a ver as fotografias. Então agora vamos ver a primeira fotografia que vem da Inês e é para o apóstolo e para a bispa um bolo maravilhoso. E Será agora... bolo de quê? É de É Lima. bolo de quê? De Lima. De Lima. Tenho de ver se tu me dizes o que é. É de Lima. Mas tem serradura, aquilo é Tem bolacha. serradura não, aquilo é bolacha, aquilo não é serradura. Sim, serradura é o que eu chamo a bolacha. É, pois, Calculei que não fosse serradura. pois. Tem muito bom aspecto. Sim, senhora. Podemos Então- passar à próxima fotografia. Então vamos até Passos de Ferreira, um beijinho para Passos de Ferreira, o grupo familiar que foi dado ontem, um beijinho para a pastora Onde Sónia, é que é para este grupo todo... familiar, sabes? É Lousada. O azar. Lousada. Um beijinho para todo este grupo familiar. E agora vamos para os Camarões. Só pode vir de Vila Nova de Mil Fontes. Vem de Vila Nova de Mil Fontes É a Susana e e a diz: São. boa noite, apóstolo e bispa Cristel e todos os bispos. Segue uma foto do nosso jantar, são servidos? Somos. Até somos, Até mas só somos. virtualmente. Mas só virtualmente. Beijinhos, Susana e São Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. E agora vem... Epá. Sabes o que é isto? Qualquer coisa parecida com uma grelhada mista. Uma grelhada mista, sim. E vem do Seixe, do Sérgio e da Terezinha. Um beijinho para o Sérgio e para a Terezinha. E pronto, e ficámos por aqui. Ficámos por aqui das comidas, mas podem continuar a enviar e também quero exortar a se tem um testemunho, se Deus fez algo na sua vida, compartilhe connosco, porque o testemunho vai criar fé no coração de todas as pessoas que nos estão a ver e vai dizer, se Deus fez consigo, também vai fazer com eles. Portanto, partilhe o seu testemunho e também peça o seu pedido de oração, porque quão importante é, quando nós orarmos, ou quando o apóstolo for orar, nós possamos receber a nossa cura, o nosso milagre, porque, como eu disse de início, Deus hoje tem um milagre para si. E nós temos uma editora que edita os livros do nosso apóstolo, as mensagens, também os filmes, os programas de criança que nós fazemos. Essa editora está no site bastacrer.com, encontras lá e assim também editora. Eu vou pedir que depois passemos esse spot que fala exatamente sobre a nossa editora. Tu achas importante a editora, Isabel, ou nem por isso? A editora é extremamente importante porque é lá que nós nos vamos alimentando da palavra. Quando alguém está doente, vai à farmácia e se a pessoa tem falta de vitamina B, receita ou vitamina B, vai ao médico, passa a receita, sem receita não há medicação, e a editora é exatamente isso. Quando nós precisamos de encher o nosso coração em alguma área, ou que possamos estar a passar um problema de saúde, um problema de finanças, seja lá um problema que for, a editora serve exatamente para isso. Dá-nos o alimento para que nós consigamos ultrapassar tudo aquilo que nós estamos a passar, porque a palavra de Deus, ela é nova a cada dia. É verdade, é um remédio para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Vamos ver então o nosso spot. A editora Curiacos tem mais novidades para si. Já pode ter todos os materiais da editora no seu Android e iOS. E temos também a sua editora disponível em várias línguas.
português de Portugal e do Brasil, espanhol, inglês, francês, russo, eslovaco e alemão. Mas não se esqueça, para abrir os seus materiais na editora Curiacos, já não é necessário o uso de outros programas. Basta apenas ter o browser Curiacos e assim conseguirá visualizar todo o material transferido. Para baixar o browser Curiacos, entre em curiacos.com. Clique em Editora Curiacos e de seguida clique neste ícone e siga as instruções. Usufrua de todo o material disponível na Editora Curiacos e encha o seu coração com aquilo que edifica. E assim pode encontrar no www.curiacos.com o ícone, a nossa editora, ou se já conhece o nosso site bastacrer.com, também poderá, através de um dos links que está no site, aceder à editora Curiacos. Nós temos mais uma fotografia da Convenção de Fé, de um time que é um time muito importante, que é o time que nos ajuda, vou pedir que ponha no ecrã, que é o time que nos ajuda na toda a parte logística de comidas e por aí fora, não é verdade? O que é que tu achaste da Convenção de Fé? Achei que a Convenção de Fé... está aqui, ok. Este time foi da, Isto é muito da giro, Convenção porque de Fé. a malta está de máscara, fica tudo igual. Não fica tudo igual, que eu sei, Não? eu sei o nome deles todos. Tu sabes. Não sei porquê, mas sei. A nossa Convenção de Fé foi uma mega bênção, porque de facto nós aprendemos coisas muitíssimo boas e também deu para que todos estes jovens se envolvessem na Convenção de Fé a servir a Deus, porque servir a Deus é uma condição, é a melhor coisa que há, porque de facto Deus quer aqueles que o servem, e glória a Deus por este time, que está aqui só uma parte deles. Foram os que couberam na fotografia? Foram os que couberam na fotografia, os outros estão lá fora, e de facto foi uma mega bênção. E em relação à Convenção de Fé, há uma série de mensagens. E ainda temos outra fotografia. Temos outra Tínhamos outra fotografia que eu não tenho aqui ainda. Aham. E esta fotografia, sabes onde é que é? Pontal. Certo. Pontal. É de Pontal. Brasil, eu não tenho ainda Pontal. aqui, deve ser Brasil. Grande abraço para eles. Eles Grande estão abraço para sempre eles. presentes no nosso programa, com toda aquela simpatia, alegria. Um grande abraço para o Brasil e para o Pontal. E aqui não sei de onde é que é. A ver aí. Será? Espera, que ainda não saímos do feijão. Tem Ainda feijão? não saímos do feijão. Se tiver feijão e arroz... Se tiver feijão... exatamente, é do Brasil. Se É do tem Brasil. feijão e arroz... Não sei se aquilo é arroz. Não parece. Não, está ali o arroz. Aquela sim. panelinha preta ali atrás é o feijão e o arroz só pode ser do Brasil. Só pode ser do Brasil. A seguir temos então de Matosinhos, bem mais perto. Boa noite a toda a equipa do Basta Querer. Vamos em frente com Jesus. Envio um bolo de salame de chocolate, Andreia de Matosinhos. Um grande abraço para a Andreia e para o Jorge de Matosinhos. Depois temos aqui, boa noite família. Hoje envio uma foto do Enzo com o Bruno no Monte das Oliveiras. O Enzo, quem será? Quem será o Enzo? O Enzo é aquele pequenino que está ali e o Bruno é aquele menino que está ali. Aquele menino com uma filha, exatamente. A alegria do Enzo não tinha medida pelo facto de ter conhecido um dos seus ícones. Deus abençoe o Paulo Reino Unido. Eu, por acaso, tenho este problema na igreja infantil também, nas igrejas. Toda a gente quer ser baterista. Portanto, quando eu quero um guitarrista e um pianista, tenho de o convencer a ser pianista ou guitarrista, porque toda a gente quer ser... Os miúdos todos querem ser bateristas, não sei porquê, deve ser pelo barulho. Olha, outro quer ser baterista, quer dizer, outro quer ser baterista, está aqui, é o João Pedro. Hoje não aparece com a bateria. Hoje não aparece com a bateria. Eu sei que tenho uma missão, diz ele, quer dizer, se calhar diz a mãe, falar de Jesus aos meus amigos e colegas, um beijinho meu para o apóstolo e bispo Cristo e também ao meu bispo Pedro e pastor Isabel. É o João Pedro. O João Pedro, um beijinho também para ti. Que ti. já é um bom baterista, hein? Exatamente. É um fenómeno. A seguir temos quem? Temos boa noite, apóstolo e bispos convidados hoje. Um lindo dia em Londres, uma volta de 26 km, já estou cansado. 26 km, irmão, já estou cansado. Sempre a subir com Jesus, Gabriel. Ainda por cima a subir de bicicleta com Jesus, só mesmo com Jesus. A subir 26 km é muita coisa. Em Londres, um grande abraço então para o Gabriel. Temos mais uma fotografia. Esta fotografia, saudações, isto deve ter sido em Angola. Exatamente. Saudações, apóstolo e a bispa Cristal.
Somos nascidos para vencer o Anda Golf Wilson Costa Angola. Um grande abraço também para o Wilson. E não temos mais fotografias. Voltando àquilo que eu estava a falar há pouco, nós temos as nossas lições da Convenção de Fé aonde? Temos no site Basta Crer, que podemos rever toda a Convenção de Fé, todas as noites e todos os seminários. E é importante porque se falou coisas importantes como o pacto de sangue, como a concordância, a andar em união. Falou-se coisas muito importantes, então podemos rever a Convenção, porque fé vem por ouvir, e mesmo que tivesses cá, se calhar queres passar a um amigo, e é ótimo nós ouvirmos aquilo que Deus falou através do apóstolo para a nossa vida, para este ano, que começou, não é? Na Convenção. E ainda estou com som, estou a receber mais alguma coisa. E de facto é muitíssimo bom. Ok, e agora temos hoje aqui, ao vivo e a cores, na verdade ao vivo e em amarelo, o time Curiacos, que nos vai abençoar com uma música que diz Para que procurar nos astros? Para que procurar nos astros a tua solução? Para que procurar respostas na palma da tua mão? Nem bolas de cristal, magia, nem Buda, nem Maomé, nem filosofia são o caminho, pois salvação só vem por crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Neste mundo em escuridão, vida para além da morte não é mais uma ilusão. Nem consultar os mortos videntes, nem feiticeiros, nem religião. A astrologia são o caminho, pois salvação só vem por crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Jesus, Jesus é tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus, Jesus é tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus. Nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo ou confucionismo, nem espiritismo. Crer e receber Jesus. Crer e receber Jesus. Crer e receber, crer e receber, crer e receber Jesus. Jesus é tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus, Jesus é a tua rocha, a tua salvação. Jesus é o caminho, a tua única solução. Ele é a tua luz. É Jesus. E assim, temos aqui o time Curiacos hoje, aqui ao vivo, e também temos testemunhos de pessoas que tiveram um encontro real com Jesus e a sua vida mudou. Não é verdade, Isabel? É verdade, e aliás eles cantaram que não há solução senão em Jesus Cristo. E por vezes a origem dos problemas de quem nos está a ver e ouvir é exatamente tudo aquilo que as pessoas andam à procura. E quero-te dizer que só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e Ele é a vida. Portanto, eu aconselho-te a que não há mal que não venha sem causa ao homem. Se estás a passar um destes problemas, como ouviste na música, a solução só está mesmo em Jesus. Então temos este livro, parece um livro, mas é um manual, onde nós vamos ver qual é a origem do problema. E a origem do problema nunca está em Deus. A origem
do problema está, por vezes, em nós procurarmos Jesus em outros caminhos que Deus não aprova. E por isso é que começamos a ter testemunhos de pessoas que tiveram a sua vida transformada, porque eles viram qual era a origem dos problemas, entregaram a sua vida a Jesus, e Jesus, ele não é bom, ele é muito bom. Então eu vou passar a ler o primeiro testemunho, que não diz o nome, mas diz que vem da Regional de Braga, e diz assim: eu estava desempregado e estava desesperado com contas por pagar, até pensei no suicídio. Mas falei com um amigo e me deu o livro que falava a origem dos meus problemas, que é exatamente este livro que eu mencionei. Acedi a Curiacos no programa Basta Crer, aceitei Jesus. Passado uma semana já me sentia melhor, mas ainda com problemas financeiros. Quando ouvi que semear dinheiro, colhemos dinheiro, foi o que eu fiz. Semeei pouco, mas era o que eu tinha. Passado 2 dias, arranjei emprego. Então, este testemunho é muitíssimo bom, porque a pessoa viu a origem do problema. Era interessante ver, talvez muitas pessoas lá em casa estão a perguntar, mas o que é que fala esse livro, não é? Quais são o tipo de origens ou o tipo de causas para eu ter problemas? Aqui neste livro fala as principais causas que originam problema na vida das pessoas. Uma delas é o envolvimento com a idolatria. Muita gente pensa que não tem mal, mas é exatamente aí que começa o seu problema. Depois a outra é o envolvimento com o oculto, porque muita gente, tal como a música falava, não é? Há só um caminho, mas muita gente pensa que há muitos caminhos. Há muitos caminhos que levam a Roma, mas há só um caminho que leva a Deus. É Jesus Cristo. Então, essas coisas do oculto e por aí fora é uma das origens da astrologia, de certas filosofias espirituais. É exatamente aí que está a origem do problema na vida de muitas pessoas. Depois temos julgo e manipulação, o estender do dedo, o semear divisões de uma igreja, guerrinhas e discussões, falta de perdão, más companhias, medo, uso indevido da língua, estilo de vida e por aí fora. Portanto, aqui estão as principais causas que levam a que as pessoas tenham problemas na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, não é verdade? Sim, e esta pessoa que nos manda o testemunho, de facto, estava a pensar no suicídio, porque estava desempregado, as contas por pagar, e alguém lhe ofereceu a prenda melhor, que foi o livro, saber qual era a origem do problema. Até porque um livro, desculpa lá só dizer isto, até porque um livro é a melhor coisa que tu podes oferecer a alguém. Porquê? Quando queremos evangelizar, quando queremos ajudar alguém, a melhor coisa que nós podemos fazer é oferecer um livro. Porque ninguém consegue discutir com um livro. Muitas destas razões que temos aqui, não é destas causas, desta origem de problemas, se nós formos explicar isso, muitas vezes pode dar discussão, não é? Eu concordo, eu não concordo, eu acho que é assim, eu não acho que é assim, tu não tens razão. Agora, imagina fazer isso com o livro. É impossível discutir com o livro porque ele não responde, não muda, a conversa é sempre a mesma. Ninguém ganha nem ninguém perde. Quando nós estamos a evangelizar alguém, muitas vezes há aquela coisa: eu não vou dar o braço a torcer, a mim ninguém me vira, eu não vou mudar, eu não vou mostrar que estou mal. Mas com o livro não há vergonha, a pessoa não tem de estar a discutir nem a pensar quem é que tem razão ou não, e é uma maneira de Deus poder trabalhar na vida daquela pessoa, como aconteceu com este homem, que certamente quando leu o livro identificou alguma coisa e mudou. Aliás, até se calhar, quando o amigo lhe ofereceu o livro, se calhar ele até pegou no livro e disse: eu não quero saber nada disso. Digo eu, não sei. Mas há muita gente que diz: eu não quero saber. Mas quando a pessoa vai embora, a pessoa está tão desesperada a ver qual é o caminho, que vai pegar no livro. Do género, se bem não fizer, mal também não faz, eu vou ler o livro. E como o livro contém a palavra de Deus, a palavra de Deus vai entrar na vida, foi o que aconteceu com este senhor, e transformou. Ele estava a pensar em suicídio, não, ele cedeu, porque eu penso que dentro do livro viria algum aspecto de Basta Crer, e a pessoa cedeu a Curiacos e logo viu qual era a origem do problema, mudou, só que ele ainda continuava com o problema financeiro, porque o problema financeiro não se tinha ido embora, só que ele ouviu como vencer na área financeira, semear para colher, e foi isso que ele fez, e Deus diz aqui, 2 dias, em 2 dias, passado 2 dias, arranjou
emprego, porque Deus é bom e Deus hoje também quer fazer isso consigo. Se está a passar algum problema, ligue, peça oração e vai ver a sua vida a ser transformada. Eu agora tenho aqui um testemunho que vem de Córdoba, da Argentina, da Alicia Maldonado, e diz assim: o meu filho mais velho ligou-me e disse-me que foram detectadas pedra na vesícula e que precisavam de fazer alguns exames para operar. Quando tivemos a reunião do grupo familiar, eu coloquei-o em oração e concordámos, isto o poder da concordância, que ele estava saudável. Também decidi encher-me de fé lendo o livro de cura divina. Alguns dias depois, eu telefonei para saber o seu estado de saúde e ele disse: mãe, não sabe o que aconteceu, fiz os exames e as pedras na vesícula desapareceram. Glória a Deus, porque já não precisou de ser operado. Deus é fiel e cura todos os dias, todas as doenças e todas as pessoas. Aqui este testemunho vimos várias coisas, não é? Sim, há uma coisa muito interessante que ela foi ao grupo familiar e o quão importante é o grupo familiar. Se calhar muitos daqueles que estão-nos a ver e ouvir lá em casa não sabem o que é um grupo familiar. O que é um grupo familiar? O grupo familiar é uma reunião no meio da semana em casa de uma pessoa que disponibiliza a sua casa hora e meia, 2 horas, para a pessoa juntar-se, grupos de 8, 10 pessoas, para ensinarmos as doutrinas rudimentares de Cristo. E também para o líder acompanhar, porque foi o que este líder fez. Concordou com esta mãe que estava em aflição, fez uma oração de concordância e logo Deus respondeu e ouviu. Porque é muito importante, deixa-me dizer isso, o grupo familiar é algo muito importante, porque é ali que nós vamos arranjar as companhias certas, que falam fé, que nestes momentos de ataque, de aflição, vão ter o conselho certo. Se calhar, se ao invés de ter ido para o grupo familiar, tivesse ido para outro sítio qualquer naquele dia, ou tivesse em contacto com outras pessoas, elas dizem: ai, coitado do teu filho, não há solução, aqui na Argentina é muito difícil, o negócio é operado, é um dinheirão, como é que vai ser? E ela saía pior do que entrou. Mas ali, no grupo familiar, ela tinha o seu líder, que naquele momento ajudou-a, provavelmente uma palavra de conforto. Lembrou que Deus continua vivo, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Concordaram, se calhar até concordaram dentro do grupo familiar, todos os irmãos que estavam lá, e aconteceu um milagre. Aquele jovem ficou curado, já não teve de ser operado, muito pelo contrário. Eu lembro uma vez... Mas a mãe não fez só isso. A mãe ainda encheu o coração de fé lendo o livro de cura divina, Sementes de Cura Divina, para acreditar, porque ela concordou no grupo familiar, com as pessoas que estavam no grupo, mas assaltava dúvidas, não é? Será que é assim? Será que não é? Então, ela recusou-se a ver aquele filho a ser operado. Encheu o seu coração com sementes de cura divina. O livro de cura divina, quão importante é. E depois criou um espírito de fé e falou exatamente aquilo que queria acolher e foi isso que acolheu. Eu lembro-me numa situação no Porto, que uma mãe tinha um filho que estava, uma criança de 2, 3 anos, estava em oncologia, tinha um cancro e estava em tratamento, não é? Ela converteu-se e começou a ser acompanhada no grupo familiar, pelo líder do grupo familiar. E passou-se algum tempo, a criança estava em tratamento e houve um dia que o médico chamou a mãe e disse: olha, nós já não temos nenhuma solução para o seu filho, já fizemos tudo o que é possível, o cancro não, em vez de regredir, pelo contrário, aumentou, faça-lhe as vontades todas, passe o tempo que lhe resta com ele, faça-lhe tudo o que ele deseja, porque não há solução, ele vai morrer. E aquela mãe saiu do hospital bem, como vocês todos devem imaginar, não é? Completamente desesperada, completamente perdida da cabeça, a chorar, e lembrou-se do líder do grupo familiar que estava a acompanhar. E naquela noite foi ao grupo familiar, está a ver? Ela podia ter-se entregue àquele desgosto, àquela situação, e ninguém ia a condenar por isso, não é? É uma notícia drástica, completamente fora de tudo, não é? Uma criança de 2, 3 anos que vai morrer, a mãe naquele desespero, mas ela decidiu ir ao grupo familiar e pediu oração. E lá, em vez de entregar-se os pontos, por assim dizer, em vez de chorar com ela, a líder teve uma palavra de fé. Disse: não, Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus continua a curar, Deus é fiel, a criança não vai morrer. Orou com ela. Orou a líder e todos os irmãos do grupo familiar.
No outro dia, o médico chamou e disse: eu não sei o que é que aconteceu, mas o cancro de repente está em regressão e, passado poucos dias, a criança estava curada. É verdade, é muitíssimo importante. Isso nos estão a ver e dizem, mas eu não tenho grupo familiar ao pé. É uma ótima hora de telefonar para este número que está a passar em rodapé, do SOS, e oferecer a sua casa, porque agora, através do Skype, pode também oferecer a sua casa para que a palavra de Deus possa ser pregada, para acontecer estes sinais e maravilhas. E este testemunho que o meu marido contou é um testemunho que comove muito, porque era uma criança de 2 anos e a fé daquela líder e a fé daquela mãe em Jesus Cristo. E o que é importante é, quando nós, de facto, temos um problema, ir procurar a solução a pessoas que têm fé. É verdade, é verdade. E no grupo familiar é exatamente isso que acontece. Nós podemos até passar um spot que temos sobre os grupos familiares, que explica como é que vocês podem encontrar um grupo familiar, as moradas das igrejas ou grupos familiares. Podemos passar então esse spot. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie. O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então, se não tem um grupo familiar perto de si, tem a oportunidade de dar a sua casa para um grupo familiar. De maneira que, uma vez por semana, uma quarta, uma terça ou outro dia que seja possível, possamos ter durante 2 horas, 1h30 mais ou menos, sensivelmente, um grupo familiar aí em sua casa. Muitas igrejas começaram, na verdade, assim, com alguém que desejava de ter uma igreja naquele local, ainda não era possível, então deu a sua casa para um grupo familiar. Começou-se com um grupo de pessoas, um pequeno grupo de pessoas, e hoje temos lá uma igreja, 2 igrejas, muitas vezes na mesma cidade, graças a um grupo familiar. Não é verdade? É verdade, sim. Então eu tenho aqui outro testemunho que vem da Argentina, de Jesus Maria, e é do Francisco. E diz assim: sou pastora de Jesus Maria e queria contar um testemunho de um dos irmãos da igreja, o Francisco. Pediu oração porque precisava de sair do lugar onde morava. Só tinha 2 dias para sair. Este Francisco só tinha 2 dias para sair da casa onde estava, para ir morar para outro sítio. E não tinha para onde ir. Naquele momento, apresentámos o assunto diante de Deus. Fizemos a oração da fé e concordância, mais outra vez a oração da concordância. No mesmo dia, enviou-me uma mensagem a dizer que Deus tinha aberto uma porta para ele. Glória ao Senhor. O Francisco já conseguiu uma casa exatamente no lugar que queria e ainda mais barato. Jesus abre um caminho onde não há caminho. Jesus é aquele que abre o mar vermelho. E provavelmente no meio desta confusão toda do Covid-19 haverá muitas pessoas que poderão estar na mesma situação que o Francisco. Por uma ou outra razão da vida, está numa situação que tem uma ordem de despejo que não tem em casa. Eu exorto-te a pôres isso no teu pedido de oração, enviares para o número que passem ao rodapé, porque no final o apóstolo vai orar por esses casos. E Deus é fiel e, como aconteceu com o Francisco, poderá acontecer contigo também, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é maravilhoso que Deus nem demorou nem um dia. Foi logo, porque sabia a necessidade. Não, no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. No mesmo dia, ele mandou uma mensagem à pastora a dizer que, porque por vezes a pessoa pensa, não há solução, porque estamos no meio da pandemia, está a acontecer tudo isto, não há solução. Mas Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Portanto, Deus abre caminho onde não há caminho. É só preciso termos uma coisa, confiança em Deus. Pedir oração e estar em concordância. Lá vamos outra vez para o grupo familiar.
pediu oração a quem tinha fé, fizeram a oração da fé uma oração de concordância e, de facto, ele ficou com uma casa e ainda mais barata. É verdade, uma grande bênção. Uma grande bênção. E agora temos aqui outro testemunho e diz assim, podem passar a fotografia, é o casal que está a pastorear a nossa igreja de Castelo de Paiva, a Sara Vieira e o Zé Vieira, e a Sara diz assim: boa noite, o meu nome é Sara e sou da igreja de Castelo de Paiva e o meu testemunho é sobre a área financeira. Trabalho numa empresa de telecomunicações onde sou gestora de equipa e trabalho com ordenado base mais comissões. E há um ano mantinha o mesmo salário, mas nunca liguei, pois ganhava comissões. Na convenção, enquanto o bispo pregava sobre o livro do apóstolo, Deus me fez lembrar disso. Quando vim da convenção, estudei o livro do apóstolo e decidi falar com o diretor da empresa sobre o salário. Preparei uma semente e semeei. Então, ela ouviu na convenção, ela tinha um salário fixo, mas ela nunca se preocupou porque as comissões ganhava bem. E quando ouviu falar sobre o livro 30, 60, 100 vezes tanto, ela pôs no coração, estudou o livro e semeou para o que ela queria. Então vamos ver o que é que ela fez. Deus fez-me lembrar disso e quando vim da convenção estudei o livro e decidi falar ao diretor da empresa sobre o salário. Preparei uma semente e semeei para este alvo. Voltei de férias e no primeiro dia falei com o diretor, ao qual me perguntou se era a altura para falar sobre isto. Então o diretor, em plena pandemia, não é? Disse, então, é a altura para me falares disso? É uma grande latosa, temos que concordar. Na altura que toda a gente está a perder emprego, toda a gente tem um ordenado reduzido. Exatamente. E ela lembrou-se, olha, já não sou aumentado há uma data de tempo. E foi isto que ele lhe disse. Visto a empresa estar a despedir e não a demitir pessoas, mas contudo, o diretor disse, olha, envia-me um e-mail. No outro dia, tínhamos intercessão de homens de negócios. Ela tinha intercessão de homens de negócios que temos todos os dias. E ela foi para a intercessão, eu fiz a oração, lá está, a oração de concordância, que ia ser aprovado. Enviei o e-mail a solicitar o aumento e aguardei a resposta. No mesmo dia, pelas 16 horas, recebi a resposta como positivo, que derivado à fidelidade à empresa e aos resultados, o contrato iria ser alterado e com o respectivo aumento salarial. Deus é sempre fiel com quem é fiel com Ele. É verdade. É verdade. Ela fez um propósito com Deus, fez a oração da concordância nos homens de negócios e teve a lata, no meio de uma pandemia, no meio da empresa que estava a despedir pessoas, não estava a admitir mais pessoas. Ela disse, não, se Deus é por mim, então eu ainda estou com o mesmo salário, embora as comissões sejam altas, mas eu ainda estou com o mesmo salário. E então ela deu um passo de fé, fez algo, porque fé tem que ter sempre uma ação. Ela semeou para aquele alvo, semeou para aquele projeto, para aquilo que ela queria e, de facto, o diretor disse, podes mandar o e-mail, não há hipótese, mas ela mandou o e-mail e o certo é... Eu podia ter perdido a benção, não é? Porque aparece aquele não. Muita gente, quando aparece um não, olha, um não, pronto, então não dá. Então eu desisti, pois, eu sabia, aquilo foi um entusiasmo que eu tive, estava ali na convenção todo entusiasmado. Olha a figura que eu fui fazer, agora o meu chefe ainda me puxou as orelhas, ainda me disse, de facto, eu não posso ir nestas coisas. Ela poderia ter entrado nesse espírito e ficado por ali. E ficava com o mesmo salário também. Claro, mas não, ela não quis aquele não, porque ela sabia que ia para a intercessão, ia para a oração de concordância, e foi o que ela fez. E às 16 horas mandou um e-mail a seguir à intercessão, às 16 horas. Tinha o e-mail de volta a dizer o e-mail com o aumento do ordenado e glória a Deus pela fidelidade não só nas suas ofertas, nos seus dízimos, mas também servir a Deus, porque este casal está a pastorear a igreja de Castelo de Paiva. Não é só porque está a pastorear, mas porque de facto aprendeu um segredo que é servir a Deus. Desde sempre eles começaram a ter esse desejo de servir a Deus e não que Deus só os abençoasse, lhe dessem coisas e resolvessem os problemas. Tiveram sempre esse desejo de servir a Deus e isso é muito importante. Podes não ser pastor, podes não ter uma igreja, não é? Como eles já têm, mas o desejo de servir a Deus é muito importante.
porque na verdade Deus nos chama para nós o servir. Nós vamos agora acabar esta rúbrica, logo de seguida vamos ter o nosso apóstolo connosco para partilhar a palavra de Deus. Um bem-aja, até já, e vamos ouvir uma música com o Tim Curiacos, entretanto. Sou alegre, sou feliz, não tenho culpa. Apenas fiz uma opção. Ser um servo de Jesus eu quis. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Sem doença prosperando, hoje eu vou. Apenas fiz uma opção. Sou cristão, um novo homem sou. Apenas fiz uma opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Nem o João, nem a Maria são. O caminho é Jesus. Salvação só vem por crer na cruz. E no sangue de Jesus. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. E tu? E tu aí, opa, vê se decides. Faz a tua opção. Sem muita lenga-lenga, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Ser alegre, ser feliz. Sem doença prosperando. Vê se decides, pá. Faz a tua opção. Foi o que eu fiz. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Apenas fiz uma opção. Então, olá a todos, boa noite e vamos agora falar sobre a área de finanças. Olá, Cristo, tudo bem? Olá, sim, tudo bem Estás um comigo? bocadinho arriscada aqui hoje. Estou, sim, ponto. É assim paciência. mesmo? É assim mesmo. Mas tens uns brincos muito giros. Quem é Quem te que deu? Quem que deu? Imagina. Fui eu. Bem, muito bem. Então, nós vamos falar sobre finanças porque fé se gasta. E é preciso estarmos sempre a recarregar o nosso coração com a palavra de fé. Ouvimos este testemunho que é fantástico. É de uma pessoa com muita ousadia e venceu. Venceu por causa daquilo que aqui o Bispo Pedro... Olá, Pedro, tudo certo? Tudo certo, apóstolo. Não, eu hoje vou convidar mais uma vez o Bispo Pedro para nos falar sobre a área financeira e você vai falar sobre o quê? Sobre semear para colher. Semear para colher. Então vamos lá ouvir. Então, a área financeira é uma área importante na nossa vida. Muita gente, por vezes, diz, temos um termo, isto não tem nada a ver com dinheiro, não é? Uma conversa qualquer na família, com o patrão, com os amigos, não é? Quando falamos sobre um assunto que envolve dinheiro, mas dizemos, não tem nada a ver com dinheiro. Mas, na verdade, tudo tem a ver com dinheiro. E quando dizemos isso, é um chavão que não é bem verdade. É porque a maior parte de nós pensamos que o dinheiro é algo muito importante, mas fica mal dizer isso, não é? É algo que na sociedade, o gajo só pensa em dinheiro, só quer saber de dinheiro. Então damos uma ideologia mais bonita, não é? Mais honrosa, dizendo não tem nada a ver com dinheiro. Mas a Bíblia diz que o dinheiro por tudo responde. E é uma área importante. Na verdade, um dos problemas hoje em dia na sociedade, e quando falamos, o povo não vota, o povo não está interessado nos direitos cívicos, não. Uma das razões é as pessoas estão tão preocupadas em sobreviver, em pôr comida na mesa, em investir os filhos, que não há tempo para mais nada. Estão a lutar pelas necessidades básicas com grandes dificuldades. E isso faz com que, de facto, depois elas não sejam intervenientes em mais nada. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e o príncipe deste mundo é o diabo. E o diabo sabe disso.
e utiliza essa pobreza, essa escassez, para amarrar as pessoas, mantê-las em escravidão, e elas assim já não estão a pensar nem na vida eterna, nem nas coisas de Deus, nem em nada, porque estão só focadas na sua sobrevivência, em ter o pão para os filhos, em pagar a renda. Mas a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu povo. Deus não nos amarra com morte, com escassez. Deus nos libertou para nos dar vida e vida com abundância. Deus quer que tu prosperes, tu tenhas as tuas necessidades supridas, todas elas. E quando Deus nos agarra, não é? Tira-nos do mundo, começa-nos a ensinar uma maneira de viver, de acreditar. Quando nós vivemos dessa maneira, à maneira do Reino de Deus, aprendemos as leis espirituais e aplicamos. E o mundo também, como dizia ontem o apóstolo, o mundo também aprendeu nestes últimos anos, neste último século, aprendeu estas leis espirituais e põe-as em prática a favor dele, não é? O diabo, ele não pode inventar nada, ele tem-se de mover nas leis da física e nas leis espirituais que Deus criou. Ele não cria leis novas, não tem poder para isso. E manipula-as para o seu bel prazer, não é? Eu estou aqui a dar um exemplo que as pessoas vão entender. Antigamente, os anúncios comerciais mostra o produto, explica e pronto. O que é que eles fizeram? Copiaram os evangélicos. Põe uma plateia. Yeah. Dá um testemunho. Dão testemunhos. Sim. Está a ver? E depois dizem que aquilo é muito bom. É cópia integrante, porque eles foram ver porque é que as pessoas aderem à igreja evangélica. É verdade. Então, a mesma coisa em relação a muitas coisas. Eles copiam as coisas da igreja e depois vão comercializar. É verdade. E assim utilizam essas leis, não é? A favor deles. A favor dos seus benefícios e do seu querer. Só que há um problema. Essas leis têm um rei, que é Jesus Cristo, que é Deus, não é? E, portanto, se nós não estivermos debaixo do domínio de Jesus Cristo, as portas da vida da pessoa continuam abertas à maldição. Viuvez, perda de filhos. Nós hoje falamos de um livro que é a Origem dos Problemas, que vais lá encontrar muitas das razões pelas quais as pessoas têm problemas graves. A pessoa pergunta assim, mas que mal fiz eu a Deus? Porquê é que isto me aconteceu? E por aí fora. Eu nunca fiz nada de mal a Deus. Deus existisse e tal, tal, tal. Se tu leres esse livro, vais compreender exatamente que se calhar fizeste muitas coisas contrárias àquilo que Deus diz, ou seja, aborreceste a Deus, pode não ser propositadamente, por ignorância, mas aborreceste a Deus e carregaste em certos botões, certas leis, que em vez de trazer bênção, vão trazer problema à vida das pessoas. E a única maneira de nós sairmos das maldições, desses problemas, é mudarmos de reino, é mudarmos de sítio, não por fora, não de país, não é físico, mas de país no coração, ou seja, no mundo, no espírito, no coração. Eu decidir, eu vou obedecer a Deus, vou dar ouvidos a Deus. E há leis cardinais, uma dessas leis é o de semear para colher. Na verdade, se nós compreendermos esta lei, compreendemos grande parte do reino de Deus, das coisas de Deus e das leis de Deus. Porque Jesus falava e dizia o seguinte, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. O reino de Deus não é agricultura, irmãos. O reino de Deus é como o agricultor, é como o princípio da agricultura. O que é que isso quer dizer? Que tudo aquilo que eu semeio, eu vou colher. E se nós percebermos este princípio, grande parte das chatices da nossa vida desaparecem. Porque tudo aquilo que o homem semeia, ele vai acabar por colher. Muito crente tem problemas porque não acredita assim tanto nesta lei. Não só sobre finanças, mas sobre todas as áreas. Jesus disse outra coisa que é tudo aquilo que queres que te façam a ti, faz tu primeiro aos outros. É esta lei de outro modo a ser aplicada. Tudo o que eu quero ter na minha vida, eu tenho de semear na vida dos outros. E com dinheiro é a mesma coisa. Nós podemos ver também, para aqueles que possam ainda não estar convencidos com aquilo que eu estou a dizer, isso não faz tanto sentido, não é? Podemos ir a Gálatas 6, versículo 7. Diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Vou ler novamente, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo é tudo, irmãos. É em sentido absoluto. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Então,
tudo o que eu semear, eu vou colher. E se nós, crentes, compreendermos essa lei, pusermos no nosso coração, vamos poder construir o nosso futuro de uma maneira muito mais fácil. E aqui também entra um princípio que é o temor a Deus, não é? Porque eu começo a pensar, não quero semear, eu não quero colher isto, não vou semear isso, porque eu não quero sofrer essa consequência lá à frente. Quem diz em tudo na vida, porque tudo é tudo, diz também em relação a finanças, em relação a dinheiro. Tudo aquilo que o homem vai semear, isso ele vai colher. Então, lá em 2 Coríntios 9,6, falando de finanças, diz assim: digo isto, que aquele que semeia muito, colhe muito. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Quem é que faz essa medida na área financeira? Sou eu. Eu é que determino essa medida, essa minha colheita, de acordo com aquilo que eu vou semear. Para eu vencer na área financeira, não vai resolver eu orar. Nós temos visto uma série de testemunhos nestes programas. E tu há de reparar, quando estamos a interceder por um filho, um dos segredos foi oração. Hoje, por exemplo, vimos que um dos grandes segredos da oração de concordância, que muitas vezes faz com que o poder de Deus vá agir na vida de um filho, de uma terceira pessoa, não é? Da intercessão e por aí fora. Mas, quando falamos de finanças, não é a oração em si, está a ver? O segredo não é orar. Ou ter um pensamento que muita gente tem, sobretudo quando vivemos num estado social, que é: eu tenho uma necessidade, eu estou pobre, tenho uma necessidade, não tenho casa, tenho a despensa vazia e, portanto, têm de me dar, porque eu sou um necessitado, eu preciso de receber. Eu estou aqui para receber. Isso é um problema dos países que vivem num estado social. Eu vejo, por exemplo, a África, como não existe o Estado Social, eles só têm o Estado de Deus para conseguirem vencer. Não há outra hipótese. Portanto, nem entra na cabeça: eu sou pobre, preciso. Pois, não, mas o Estado não quer saber que tu precises. Mas eu tenho filhos, problema teu. Não existe o Estado Social. E, portanto, quando as pessoas entram em contacto com o Evangelho, têm de abraçar o Evangelho como ele é e não vale a pena tentar modelar. E como vivem já numa realidade que isso não existe, por vezes fica mais fácil. Porque Deus, a questão não vai agir porque tu necessitas. Eu sei, a primeira vez que eu disse isso, a minha mulher até quase que me repreendeu, como se eu estivesse a dizer uma heresia, não é? Porque ela disse: não, então, se a pessoa tem necessidade, Deus vai se mover. Não é verdade isso. Havia muitas viúvas em Sarepta. Peraí. Se Deus vê que a pessoa tem uma necessidade, Deus vai agir. Ou Deus é cego, ou é surdo, ou é mudo, porque tanta gente está a sofrer e está... E é por aí que muita gente está zangada com Deus. Sim. Porque é que sofre tantas crianças, tanta fome, tanta guerra e Deus não faz nada. Não faz Né? nada. Não. Aconteceu isso em Sarepta. Não era aquela única viúva, não é? Quando nós falamos da história de Sarepta, de 2 de Reis, da viúva de Sarepta, não vamos já só para não gastar tempo. O que é que acontecia? Naquele tempo havia fome na terra e haveria mais viúvas, ela não seria a única viúva, e todos sofriam do mesmo problema de fome, não havia comida. Mas parece que Deus só se manifestou numa. Porquê? Porque quando chega lá o profeta não orou, ela também não pediu ao profeta: tu tens de me dar comida, tu tens de fazer. Ela estava lá e recebeu Deus conforme ele lhe apareceu. E se calhar nesta noite tu estás numa situação de aflição, uma situação com problema, com uma dívida, sem comida em casa, se calhar com 2 dias para sair de casa, como vimos neste testemunho lá da Argentina, ou com uma semana para sair de casa, não sabes o que é que vais fazer, e está na altura de tu aceitares Deus como Ele te aparece. Naquele caso, na viúva de Sarepta, ela tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite, ia fazer um bolo para ela e o filho comer e pronto, acabou-se, vou morrer. E o profeta chega lá, que seria a solução que vinha de Deus, sem mochila, sem comida, e ainda lhe diz: então faz primeiro para mim, primeiro como ela eu. pensou assim: Deus ouviu, Deus é meu amigo. Aí vem o profeta com dinheiro, com comida. Sim, ou com um ato sobrenatural, que isto vai acontecer aqui qualquer coisa. As pessoas pensam isso. Sim, mas não foi. Ele disse uma coisa estranha. Disse: olha, dá-me primeiro a mim de comer e depois o azeite e a farinha não vão acabar. E se nos tempos de hoje, se calhar muitas viúvas de Sarepta, não é? Muitas pessoas que estão em dificuldades, e se calhar naquele tempo muitas viúvas diriam assim: o que tu queres sei eu.
Gandalatosa, está a ver? E chamavam nomes ao profeta, ainda lhe mandava, se fosse lá no norte, ele era corrido à paulada, está a ver? Chamavam-lhe nomes e por aí fora, só no norte, aqui não. E por aí fora. E ela tem uma decisão a fazer, deu ouvidos ao profeta e fez uma coisa estranha, não é? Aceitou Deus como ele apareceu. O problema do povo judeu no Novo Testamento foi que Jesus não apareceu como eles queriam. Eles queriam humilhar os romanos, queriam matar os romanos, está a ver? O Salvador veio, mas não era assim. Aquilo é para nós destruirmos os romanos, para toda a gente ver o quão poderosos nós somos, está a ver? Que Deus é mesmo connosco e quem se mete connosco morre. E chega lá Jesus Cristo e não diz isso, começa a dizer para amarmos os nossos inimigos. Não traz exército nenhum, vem com um discurso de arrependimento, de que não adianta eles dizerem que são filhos de Abraão e as obras deles negarem isso e por aí fora. Eles não conseguiram receber o Salvador porque ele não veio como eles queriam, como eles estavam formatados. E por isso Deus pôde fazer poucas coisas e o Estado de Israel acaba por desaparecer 70 anos depois de Jesus ter vindo. Tudo foi destruído, porque eles não receberam Jesus como ele aparece. Aquela mulher recebeu Jesus da forma que ele apareceu. E por isso não morreu, e por isso o azeite não acabou na panela, nem a farinha, porque ela deu ouvidos a Deus. Deu ouvidos a um princípio que está desde Gênesis a Apocalipse. É muito engraçado, porque tu vais encontrar isso lá na pesca na multiplicação dos pães e dos peixes. Sempre que há uma escassez, algo que é insuficiente, Deus põe em operação este princípio. E para nós crentes, muitas vezes nós aprendemos a viver assim, mas de repente começamos a relaxar-nos na nossa fé, a diminuir as nossas ofertas. Porque pronto, já não é... Não é que não acreditemos, mas amolecemos, está a ver? Não fazemos com o mesmo zelo, com o mesmo afinco, com a mesma força, com a mesma fé, para rasgar os poderes do diabo, para rasgar os poderes deste mundo, para contrariar uma situação. Eu gostei muito daquele último testemunho, porque foi isso que ela fez. Ela semeava, aliás, o casal semeia, serve a Deus e uma ofensiva foi contra a situação que estavam a passar, independentemente das circunstâncias, independentemente da cabeça. E isso é que rasgou algo no mundo do espírito para aquela situação mudar. Lá em Eclesiastes 11:6, diz uma coisa que é o seguinte. Porque às vezes nós podemos pensar assim, ver se eu encontro Eclesiastes, está aqui, que eu estou com Bíblia. Diz assim, algo muito interessante. Lança o teu pão sobre as águas, que é completamente fora da nossa lógica, do nosso mindset, daquilo que nós estamos formatados. É uma maneira diferente de viver. E que nós crentes, de vez em quando temos de afinar a nossa mente. Por isso é que lá em Romanos 12 diz para não nos conformarmos com este mundo, não, para levarmos cativos, desculpa, para transformarmos o nosso entendimento. Diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Completamente contrário. Lança o teu pão sobre as águas e vais achar alguma coisa. Lanças o teu pão sobre as águas e ficas sem pão, ficas sem comida. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, mas isto é contrário ao que nós acreditamos. Se vai haver uma crise, o Covid está aí a apontar, está aí a dizer que vai ser tudo uma crise, uma desgraça, está na altura de eu poupar. Não é de eu semear, é de eu poupar. Mas aqui diz, reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. É contrário a toda a lógica. Depois diz, estando as nuvens cheias, derramam chuvas sobre a terra e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará e o que olha para as nuvens nunca cegará. E eu achei muita graça, porque eu quando fui para o norte, eu não percebi muito de agricultura, eu gosto de saber estas coisas. Mesmo aqui na Quinta, muitas vezes pergunto aqui ao Bispo Francisco coisas sobre agricultura, porque gosto de saber. E uma coisa que me fazia confusão ao princípio, quando eu fui para o norte, é que nós tínhamos um grupo familiar num sítio que havia um agricultor, não é? Havia um senhor que fazia agricultura. E ele chegava lá e dizia, este ano não vai dar nada, o vinho não presta, a chuva está-me a rasgar as uvas todas, está a rachar, a abrir a uva toda, isto vai tudo apodrecer, a geada queimou-me tudo. E eu pensei, pronto, este ano ele não quer saber disto para nada, não vai fazer nada com o campo.
Mas sabes que todas as manhãs ele levantava-se às 6 da manhã e cuidava daquilo como se tudo estivesse a correr bem. Ele não atentava para a situação, ele no fundo acreditava, isto vai dar uma virada. E a verdade é que todos os anos tinha vinho, todos os anos tinha as couves e os feijões e por aí fora. Porque ele não atentava para aquela situação, para a situação que estava acontecendo naquele ano, continuava a lutar pela sua colheita. E, portanto, quem observa o vento nunca vai semear e o que olha para as nuvens nunca segará. Quem olhar para as circunstâncias, a primeira coisa que vai fazer é deixar de semear, porque tem medo de perder a semente, mas se não semear, também nunca vai colher, porque o reino de Deus é assim. Depois diz assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aqui entra aquele princípio que muita gente me diz, Bispo, mas como é que Deus vai fazer? Também eu queria saber, irmãos, não faço a mínima ideia. E aqui ele também não sabe, o que ele está a dizer é exatamente isso. Como tu não sabes como é que um bebê nasce, o que é que acontece durante aqueles 9 meses. Hoje em dia já há alguma informação, não é? Mas continuas a não saber, nem os médicos sabem muito bem, na sua gênese, como é que aquele milagre acontece. Mas não é por isso que deixa de haver bebés. E depois diz assim no versículo 6, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. E por isso é que nós, em todos os programas, em todas as ocasiões, em todas as nossas reuniões, explicamos este princípio de semear para colher, porque é uma oportunidade de tu venceres na área financeira, de tu fazeres prosperar a tua semente e teres uma grande colheita. E é isso que nós te propomos hoje, nesta noite, a fazer, a semeares na tua área financeira, para quebrares o poder das dívidas, para abrir um caminho onde não há caminho, para, se a pessoa precisar de uma casa, conseguir ter uma casa, se tem uma ameaça de despejo, que se tem não sei quantos dias, está na altura de tu lançares o teu pão sobre as águas, está na altura de tu semeares, para Deus poder operar na lei que Ele criou de semear para colher. Nós já de seguida vamos passar uma placa e o grupo vai tocar uma música. Enquanto ele está a tocar essa música, tu podes utilizar esses dados bancários para semeares, ou se não tiveres hipótese de fazer isso agora, neste momento, podes assentar estes dados e logo, na melhor oportunidade, semear aquilo que tu estás a propor no teu coração fazer nesta noite. Vamos então passar a placa. O reino de Deus, como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiseres colher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. Se quiseres colher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem Decides escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu venceres. Muito bem. Vamos agora orar. Estenda o seu braço sobre o ecrã e deixe que eu ore para que a unção de prosperidade realmente passe para a sua vida, para o seu emprego, para o seu negócio, para a sua reforma. Senhor Jesus, graças te damos pelo segredo das leis de semear para colher. Graças te damos porque tu és Deus que não falhas, não mentes, sempre cumpres com aquilo que tu prometes. E por isso eu agradeço com fé, porque sei que toda a igreja vai prosperar cada vez mais e mais. Todo irmão e irmã, todo empresário, todos vão ter todas as necessidades supridas e até aqueles que não sendo da igreja acreditam, praticam as tuas leis. Eles também vão prosperar, porque não é a lei da igreja Maná, mas é a tua lei. Amém e amém. Mais bem. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Ora bem, hoje temos ali o Bruno, que vai chegar aqui assim e explicar-nos o que é o PDC. Então, Bruno, como é que tu vais? Então, está tudo bem comigo? Estás mais crescido, pá? Estou com um ar diferente, agora estou com uma cor diferente. Menos amarelo. Sim. Então, o PDC. Resumindo, é termos comunhão com Deus. Você conseguir chegar-se a Deus, meditar na palavra e essa mesma palavra entrar no coração. Porque é essa mesma palavra que vai ajudar você no dia a dia a atingir os seus objetivos, a ser mais parecido com Deus, porque é isso que Deus quer, que nós sejamos mais parecidos com Ele. Muito bem, muito bem. Então, e a Filipa? O que é que a Filipa tem a dizer? Chega aqui, Dona Filipa. Então, tenho a dizer tudo que o Bruno disse. O PDC é isso mesmo. Isso já ouvimos, eu quero ouvir mais. Então, é nós termos a consciência de ter esta comunhão diária com Deus, porque não basta chegar a Deus quando temos problemas, oh, Deus dá-me isto, oh, Deus dá-me aquilo, mas depois não fazemos a nossa parte. E a nossa parte é sim nós nos chegarmos a Deus e é tendo comunhão com Deus, é falar com Deus. Nós temos uma música que diz PDC. PDC, não é? Então, vamos lá ouvir a música PDC. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar, Sim, é oração, Sim. é fé em ação. sim, Com Ele tu vais ganhar. É o quê? É comunhão, Sim. é preparação, Sim. é pôr Deus em primeiro lugar, sim, é oração, Sim. é fé em ação. Sim. Com Ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. é meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. É meditar Sim. na palavra de Deus Sim. para encher o Sim. coração. sim, É orar Sim. no Espírito Santo Sim. para aumentar a unção. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Escute bem. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. PDC é para aquele que crê. Quando faço PDC o fruto logo se vê. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC. Percebeste bem? Eu percebi. Eu Pronto, percebi faz o bem. PDC, o fruto logo se vê. É isso. Jesus disse em João 15, o que é que ele disse? Então, A propósito disso, ele disse que em 3 lugares, em 3 versículos do João 15, ele disse que era necessário 2 coisas acontecerem para que a gente tenha mesmo sucesso. sim. Né? Ele disse que não chega a estarmos com Jesus. O que é que ele disse Sim. então? Diz em João 15, né? Diz, por exemplo, no versículo 4, estai em mim e eu em vós.
É que nós temos que estar em Jesus, estar salvo, mas só isto não chega. Também Jesus tem que estar dentro de Então, nós. como é que Jesus está em nós? Porque Jesus e a palavra são um. Então, a sua palavra tem que estar dentro de nós. Jesus, antes de se chamar Jesus, chamava-se o Verbo, O ou verbo, a sim, palavra. É assim. Porquê? Porque ele passa a vida a dar palavras. E há poder nas palavras. Sim. O Espírito de Deus pega nas palavras de Deus e materializa as palavras. É um assunto muito interessante. Sim, e Foi quando- assim que Deus fez os mundos. É isso. Está lá em Gênesis. É. E quando nós ouvimos a palavra, vem a fé. Vai fé. Vem esta certeza e isso faz que nós conseguimos ter as coisas. E tem mais versículos. Sim, depois também diz, espera lá, versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós... Jesus, então eu já entreguei a vida a Jesus, não Sim. chega? Não, então eu estava a ler a segunda parte. E as Então. minhas palavras estiverem em vós, O que é que sucede? pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Quer dizer que Deus responde então às orações. Sim. É preciso duas coisas. É preciso eu estar em Jesus e a palavra de Deus está em mim. É interessante, não é? É. Mais. Tem mais um versículo. É o 7. Isso foi o 7. Ah, foi o 7. Havia Sim, outro. Pronto. sim, pronto. Então, o importante é nós entendermos que a palavra de Deus deve estar no nosso coração. O PDC é um termo que eu dei há muitos anos, chamado Preparação Diária do Cristão, porque nessa altura, quando eu conheci Jesus e comecei a ter comunhão com Deus, foi quando começou a haver a ideia de fazer manutenção física. Então, eu morava num prédio e as pessoas, naquela área dos prédios, não era só um, tinham um parque onde as pessoas faziam um bocadinho de ginástica. Sim, corria e pronto. Então, eu pensei, realmente é isso que eu preciso fazer, ginástica, mas do lado espiritual, tendo comunhão com Deus. Quando uma pessoa tem comunhão com Deus, mas já eu tenho aqui umas notas que eu já escrevi há muitos anos para mim, que eu vou ler, que é os que esperam no Senhor, isto vem em Isaías 40, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes os crentes estão cansados, não têm tanta força porque não esperam no Senhor. Quando eu dedico, por exemplo, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, o tempo que você quiser, para estar com Deus e divide esse tempo em duas partes, uma onde você vai ler devagarinho versículos bíblicos para como que comer a palavra de Deus, meditar, encher o coração com a palavra de Deus e depois ele vai fazer outras coisas. Por incrível que pareça, você fica muito forte. Está a ver? Bem, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, tudo o resto vos será acrescentado. Jesus dizia a propósito das pessoas que andam preocupadas, como é que eu hei de fazer, e tal. E Jesus disse, não te preocupes que eu sou contigo, mas põe Deus em primeiro lugar. Não é? Depois diz assim também, em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, então é em vão que trabalham os que edificam. Se não for Deus a edificar a sua vida, a abençoá-lo, a dar-lhe saúde, a dar-lhe um lar feliz, etc., você pode laborar, trabalhar, mas é em vão. Mesmo que durante um tempo vai funcionar bem, isso é sol de pouca dura, porque você está a construir a sua vida, o seu casamento, etc., etc., na areia, não na rocha. Depois também diz assim, Provérbios 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu, ao longo dos anos, já vi, por diversas vezes, muitas vezes até, pessoas que acham que são os maiores. Eu sei tudo, eu sou o maior, eu é que sei. E ele é o fortalhaças. Mas à mínima situação de crise financeira ou de saúde, ele é um frangalho. É quando ele se capacita, afinal não sou tão poderoso. Pois é. E também é interessante que as pessoas, à medida que vão se aproximando daquela idade, que já sabem que qualquer dia vão morrer, de repente começam a acreditar em Deus, não vai ele mesmo existir e depois como é que vai ser? É interessante. Bem, agora outra coisa importante nesta questão do PDC, Preparação Diária do Cristão, é se nós conseguirmos ser disciplinados. Eu disse, se nós conseguirmos. Sim, é muito fácil, mas é muito difícil. É fácil de dizer, mas difícil de fazer. Principalmente quando uma pessoa tem uma vida que tem que mudar, tem que fazer viagens, que é o meu caso, tem que ir aqui e acolá. Mas pronto, o ideal era que a pessoa tivesse
comunhão com Deus todos os dias, na mesma hora e no mesmo lugar, para habituar o corpo a ter este bom hábito. Porque, ao princípio, a cabeça vai querer pensar em tudo, menos a palavra de Deus, etc. Então, isso aí também é muito bom. Depois, eu quero explicar o seguinte, que quando nós começamos a ter comunhão com Deus, à medida que vamos tendo essa experiência com Deus, vai chegar um dia, não é, de repente, em que você vai entrar no mundo do Espírito. Está a ver? E o mundo do Espírito é muito verdadeiro. O mundo do Espírito é onde as coisas realmente acontecem. Nós realmente nem somos a carne, nós somos o Espírito. A Bíblia nos ensina que nós somos um Espírito, temos uma alma e vivemos dentro de um corpo. Ora, quando Deus fez o ser humano, é exatamente isso. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ora, quando a Eva e o Adão desobedeceram a Deus, ficaram desconectados de Deus. Em que área? Do Espírito. É a mesma coisa que ter este telemóvel e depois não está carregado, por acaso é o caso. Ou perder a rede ou não pagou, esqueceu-se. E, portanto, telemóvel você tem corpo, tem alma, mas não está conectado. A ver? E quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele começa a ter essa capacidade, ele fica conectado. Pode ouvir muito de longe, muito fracamente a voz de Deus, mas ele tem a possibilidade de ouvir a Deus. Muito importante. E é no mundo do Espírito que tudo se resolve. Eu gosto de pensar num exemplo que é do avião. Você entra, nós temos um avião, porque faço muitas viagens e etc. E muitas vezes eu vou ao cockpit, onde são os dois pilotos. É muito bonito, tem montes de aparelhos e eles estão lá e sabem o que é que estão a fazer, graças a Deus. Ainda bem. E às vezes estamos no meio das nuvens e não faço a mínima ideia se estou de costas, estou a fazer o pino, mas eles sabem por causa dos instrumentos. E sabem para onde é que vão, etc, etc, etc. Então, o que eu quero dizer é que o mundo espírita é como quem entra numa sala de comando. Que controla, no caso, é o avião. É ali naquele cubículo, onde estão dois homens sentados, que eles controlam o avião. Sobe-se, desce, vai para a esquerda, etc. E quando nós entramos no mundo do Espírito e fazemos certas coisas que Deus nos ensina, nós vamos controlar o nosso futuro. Está a ver? E, portanto, não há sorte nem azares. Existe bênçãos, maldições, etc, etc. Depois, diz, por exemplo, em 2 Coríntios 10, que quando andando nós na carne, que é o caso, não militamos, não fazemos guerra segundo os métodos da carne. Aí o mundo é retaliações, os governantes, por exemplo, quando um governo tem muito dinheiro e muitas armas e um exército muito grande, ele acaba sempre por ser arrogante e usar as armas para bater nos outros. E é o princípio da queda dele. É sempre o mesmo. Não falha o que eu lhe estou a dizer. Porquê? Porque ele está a semear a morte nos outros, vai colher de certeza. Olha o caso dos americanos, o caso dos russos, o caso de todo mundo. E, portanto, a guerra não se faz assim. A ver? Nossa guerra é contra demónios, contra espíritos que controlam a vida das pessoas, provocam problemas, doenças, etc, etc. E, portanto, depois há também aquele crente que pensa que para lutar contra o diabo é insultá-lo. Seu grandíssimo e alternadíssimo. Ou então mandá-lo para aquela parte. Coitado do diabo, já está tão mal. Não, é usando versículos bíblicos, como, por exemplo, está escrito. Ou seja, a própria palavra de Deus pode ser uma espada. Uma espada é a única arma de ataque que verdadeira funciona. Muito bem. Então, o que é que acontece? Quando nós começamos a ter comunhão com Deus diariamente, nós vamos entrar, começamos por entrar no átrio, que é a parte da carne, passamos pela alma, que é o lugar santo, que é a alma, e depois podemos entrar no lugar no espírito. Ou seja, como é que eu vou explicar isto? Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito,
mandou-os fazer um tabernáculo, ou seja, uma igreja. Tabernáculo é igreja. E tinha 3 partes. A parte onde todo mundo fazia barulho e fazia sacrifícios e sei o que mais. E depois tinha o átrio. Que é o átrio. Depois tinha não é um edifício, porque era com tenda, Cortinas. com uma tenda, uma secção que era o lugar santo, que tinha a arca do concerto Sim, e tinha o pão e tinha um candelabro para tipificar a palavra de Deus. O candelabro que ilumina, o pão que alimenta. Bem, e depois havia uma cortina onde só certas pessoas, e uma vez por ano, é que podiam entrar, que é o sumo sacerdote, que era onde Deus estava, onde Deus, o Espírito de Deus estava. Se alguém entrasse fora disso, morria. Tanto assim que... Sim, até o sacerdote que ia lá, né? Ele tinha que estar bem com Deus. É por causa disso, quando ali ia, eles puseram uma corda nas pernas dele, né? Pois. Se ele por acaso estava mal, com Deus, ficava lá. Então eles puxavam com uma corda. puxava com a corda, porque também mais ninguém podia entrar. Quando nós temos comunhão com Deus, você pode imaginar essa situação que você está, primeiro na carne, porque está na carne, né? Depois vai ter que, primeiro põe a carne em obediência. É obediência. Sim. O corpo tem que estar ali. Depois é a alma. A alma é Os pensamentos. o centro das emoções, pensamentos, vontade própria, etc. Porque a pessoa está tão desabituada das coisas do espírito que começa a pensar em tudo. Está a ver? Bem. E depois, com o treino, com a persistência e com a disciplina, à medida que vai tendo mais e mais comunhão com Deus diariamente, chega àquele momento, àquela fase em que a pessoa praticamente já entra quase no espírito. E quando a pessoa entra no espírito, pode acontecer uma de muitas coisas. É que Deus fala, Deus aparece, Deus dá uma espécie de consolo, Deus enche-nos com uma unção. Muitas vezes podemos sentir as mãos a ferver, a boca a ferver, etc, etc, porque é o poder de Deus, é a energia de Deus que entra. Quando nós entramos no Espírito, nós estamos a ser carregados de um poder tão grande que tudo muda. O diabo, os demónios não aguentam estar perto de uma pessoa ungida, porque cheira a Deus, e tudo onde pomos a mão funciona. Não é porque é nós, é o poder de Deus, é a unção de Deus. E, portanto, é muito importante a gente pensar nestes termos. Então, podia-se dizer assim que o PDC, é as minhas notas para mim, é o caminho para o encontro com Deus. PDC é o caminho que cada um de nós vai percorrer para entrar no Espírito, que é onde Deus mora. Agora veja, Deus mora aqui dentro, no Espírito, aqui, nas entranhas. E, portanto, para eu ter um encontro com Deus, eu tenho que me habituar a pôr a carne crucificada, amarrada ali, habituar a parar de pensar nas coisas e pensar nas coisas de Deus, meditar, e depois eu vou entrar no mundo do Espírito. E é lá que está o grande segredo. Então, quando eu faço PDC ou tenho comunhão com Deus, eu estou no caminho para entrar na presença de Deus. Voltando ao tabernáculo, o tabernáculo tinha 3 partes. A primeira é o barulho, é as pessoas, é o sacrifício, etc. Depois a segunda parte, o sumo sacerdote podia entrar. E na terceira parte, que era onde estava o Espírito Santo de Deus, até tinha uma coluna por cima de fogo à noite e de nuvem durante o dia. E quando Jesus veio, diz que esse véu se rasgou e qualquer crente pode lá entrar. Sim, não quando ele veio, quando ele morreu. Quando Jesus morreu. Sim. Então, hoje, aqueles que entregaram a vida a Jesus nasceram de novo e foi conectado, essa pessoa foi conectada
a Deus. Ou seja, já tem rede. Sim. Já tem rede. Mas, assim como eu também, tendo rede, tenho que carregar em botões, etc., eu tenho que crucificar a carne, obrigar a cabeça, a mente a estar a pensar nas coisas de Deus, e depois vou orar em línguas e louvar a Deus. A segunda parte, a primeira parte é meditar, a segunda parte é louvar a Deus e orar em línguas. Quando eu estou a louvar a Deus e orar em línguas, eu estou a praticar estou a entrar na fase de entrar e estar em contato com Deus. Porque quando a Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo, quando nós louvamos a Deus do coração, nós já estamos na presença de Deus. Já entramos aqui dentro, Sim. no Espírito. Quando nós oramos em línguas, abre aí em 1 de Coríntios, a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, é um resultado de sermos batizados no Espírito Santo, o nosso Espírito é que fala. Eu conheço crianças, não uma nem duas, que quando eram bem pequeninas não sabiam falar nada, só diziam papá, nem mamã, ou algo assim, uma coisa muito simples, mas elas falavam em línguas. Porquê? Porque falar em línguas não é a mente que estudou, que sabe, que aprendeu. É o Espírito. Ao passo que eu, para falar português ou holandês, ou seja o que for, eu tenho que aprender, tenho que me habituar. E quando eu falo em línguas, é o Espírito que me dá as palavras. É muito interessante. Então, se na segunda parte da minha comunhão com Deus, eu louvar a Deus e orar em línguas, eu estou no Espírito. Entrei aqui dentro, no meu Espírito, que é onde Deus mora. É engraçado, não é? Então, diz aqui assim, eu já disse, agora podemos ver Efésios 5, que diz, não, para não beber... Não vos embriagueis com vinho. Sim. Sim. Em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Dá-me isto. Então, aqui está outro grande segredo. Assim, eu posso beber um copo do Espírito Santo. Dá-me aí um copo de água. Eu posso beber água. Chego aqui e bebo água. Por causa da mulher estava com sede. Mas, ele está a dizer, tu podes beber vinho, mas depois há o perigo de ficares bêbado. Sim. Mas eu posso beber do Espírito Santo. Eu posso beber a unção de Deus. A unção é uma coisa poderosíssima. Basta dizer que é a unção que transformou as palavras de Jesus em matéria. Quando Deus viu o mundo, a terra, sem forma e vazia, toda estragada, já houve aqui uma grande guerra antes, e Deus planeou, vou fazer isto, aquilo, aquilo. Deus o Pai, o arquiteto. Nada aconteceu. Depois, Jesus deu palavras. Isto acontece, aquilo acontece. E o Espírito Santo, com unção, que é disso que eu estou a falar, materializou as coisas. Então, quando eu estou a louvar a Deus e estou a salmodiar, eu estou a beber do Espírito. Imagina o poder que isto não é. Sim. A ver? Então, o que é louvar a Deus? É cantar hinos que a gente conhece em português, mas também posso cantar em línguas. Salmodiar é pegar em versículos bíblicos e inventar uma música. A ver? E isto é mega importante. Por exemplo, eu digo aos nossos, como é que se diz? Os jovens que tocam e cantam, os grupos de louvor, que os ensaios deles não deviam ser apenas em aprender ou melhorar a técnica do piano, das vozes, etc., mas acima de tudo, salmodiar. Pega num tom e começa a cantar em línguas. Mas depois chega alguém, pega num versículo bíblico e canta. Pega noutro e canta. O que é que vai acontecer? O grupo fica cheio da unção. Quando eles vão para o palco no domingo e começam a cantar, eles estão cheios da unção. E isso é que é o ideal, porque aí então muita gente é curada. E essa unção até vai buscar pessoas aos prédios à volta. Vai buscar pessoas aos hotéis que estão à volta. Agora, se os músicos e o pastor não sabem esses segredos, ou sabe, mas pronto, acha que sei lá o quê, ele perde isto. Então ele luta,
na carne. Sim. Está a ver? Então nós temos que voltar a estas grandes verdades. Há muitos anos que eu não ensinava isso. Porque é aqui que está o segredo de uma igreja crescer. É aqui que está o poder de Deus para ir alcançar muita gente. A ver, estou-me a lembrar quando, no outro dia, o Pedro disse, quando a Igreja Maná começou, foi dentro de um grande avivamento. Exatamente. Deus faz vários tipos de avivamentos. Um é de milagres e maravilhas, mas depois outro é de transformar os convertidos em discípulos, porque senão as pessoas vinham para os tratamentos. Querem saber de Jesus para nada, saem curados, mas vão para o inferno porque não põem Jesus no coração. E depois há outro avivamento que é de tal, e depois Deus, quando Ele quer, começa outra vez o ciclo que Ele entende. Então Deus está a fazer muitos milagres, mas quer fazer ainda muito mais. E Deus não quer apenas usar-se de mim, quer usar-se de todos os irmãos, que essa é a vontade de Deus. Então, quanto mais os músicos entendem essas verdades e ao treinarem não treinam tanto a parte técnica, mas é a parte espiritual, mais a igreja vai se encher. Lembro-me que uma vez estávamos nós dois em Bruxelas. Sim. E o grupo era horroroso, o pior que eu já vi. Era da Maná, bem vestidos, mas totalmente desafinados. Era a coisa mais impressionante que eu vi. Desde os cantores que cantavam, o piano era um tom, é tudo errado, aquilo até doía os ouvidos. Ei! E de repente, sai um som harmonioso, eu ouço sons do céu, nitidamente dos anjos. Eu que estou lá não é para adorar a Deus, estou lá para guiar o povo para adorar a Deus. Eu estava no lugar e adorei a Deus. Porquê? Porque de certeza que aquele grupo estava bem com Deus, tinha comunhão com Deus. Sim. Certo? Estou a falar bem, Cris? Estás a falar muito bem. Agora, isso não é desculpa para os grupos familiares de dizer para onde vamos só salmodiar, nós não vamos querer saber da técnica nem nada, né? Sim, claro. Eu só estou... Sim, quando eu digo isso é evidente que a gente não pode esquecer o resto. Sim. Mas muitas vezes há a tendência que a pessoa só liga essa parte. Sim. E não faz os outros exercícios, estás a ver? E nós temos um manual para os nossos líderes. Sim, tem um manual do louvor, sim. que explica isto. Mas também isto é muito importante, por exemplo, para os nossos pastores. É para toda a Para gente. toda a gente. Para toda a gente. Quem está na intercessão, para os assistentes, Para os para, assistentes. para todo mundo. É isso, portanto, vamos todos nos voltar para o mundo do Espírito, tendo comunhão com Deus. Amanhã vamos... Aliás, até temos esse livro também, que diz Comunhão com Deus. E aqui explica muito bem também, o que, na verdade, o que falaste agora também. O porque é que a pessoa devia fazer o PDC. Porque este, na verdade, é mais o manual, para dizer, né? Tem Prática. os versículos, a prática, e aqui diz o porquê que se faz, qual é o propósito. O primeiro, os PDCs, eram umas folhas A4. Sim. Depois já foi melhorando. E depois, lá mais para diante, há irmãos que ainda têm os PDCs velhos. Eu devo ter um, que era metade disto. Sim, sim. E tinha, no final, a explicação. Isso era o livro 2. O primeiro livro nem tinha isto, não. Não. Depois, eu vi assim, melhor pôr mais coisas aqui e fazer um à parte, que é porque, pronto. Sim. Portanto, é isso aqui. Aqui este livro explica, então, o que eu acabei de falar. É muito importante. Eu quero orar, porque eu acredito que muita gente quer não é só aprender, quer viver estas grandes verdades. Estenda o seu braço sobre mim para receber o poder desta oração. Querido Deus maravilhoso, eu te peço que nos dês a todos nós um espírito de sabedoria e de revelação. Abre-nos os olhos da mente e do espírito para saber qual é a chamada de cada um de nós neste planeta, porque cada um de nós tem uma chamada. Quais são as riquezas da glória, que sabemos que não é só o dinheiro, que isso é apenas uma pequena parte. Qual é o grande poder de Deus que já está sobre nós? E mostra-nos qual é o grande amor de Deus que já está dentro de nós, para que com esse amor a gente alcance milhares e milhares de pessoas. Amém e amém. E agora, para interregno, vamos pedir ali à doutora Filipa, doutorada em qualquer coisa. Qual é uma música a propósito disto? Pode ser. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz
6,33 a solução é. Mateus 6,33 a solução é. Mateus 6,33 a solução é. Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24. Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmos 103 a solução é. Mateus 6,33 a solução é. Mateus 6,33 a solução é. Mateus 6,33 a solução é. Mateus 6,33. Ficar colado em Filipenses 4,19. Praticando Malaquias 3,10. E praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33 a solução é. 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 Mateus 6,33. Maravilha, maravilha. Muito bem, agora eu vou ensinar sobre a área de oração da fé, para depois orarmos por os diversos assuntos que afligem vocês. Desde pessoas que têm vícios, pessoas que estão com problemas nos pulmões, mas não é o Covid, pessoas que já se tentaram suicidar, pessoas que têm problemas de família, com os filhos a fazerem coisas que não deviam, crianças de 13 anos com etc. Enfim, pessoas que foram morar para a casa de um pai ou de uma mãe que morreu e aquilo está embruxado, porque se vêem coisas, tudo isso acontece. E também há pessoas que fazem a sua oração. Deus me tem mostrado que há pessoas que fazem a sua oração sem escrever, sem dizer nada, porque eles acreditam que Deus está a ouvi-los e é assim verdade. Eu quero dizer, empresta-me esse livro aí, eu quero falar do seguinte. Nós temos vários livros, como por exemplo este de Cura Divina. O livro Cura Divina já tem muitos anos, acho que foi o primeiro livro que eu fiz. Sim. E diz como receber e manter a cura divina. Outro diz origem dos problemas. Outro importante, eu acho, é o que fazer depois de orar. A oração da fé é uma oração, um estilo de oração que se usa para quando vamos orar por uma pessoa que está doente. Quando vamos orar por uma pessoa que tem um problema e sabemos que Deus quer resolver o problema. Então, a oração da fé. A oração da fé consiste em eu dizer, Deus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resolução do problema. Eu recebo agora. Bem, porquê? Porque Jesus diz tudo quanto pedis orando, crede que o recebeste, tê-lo-eis. Porque Jesus disse que já sabeis a graça do nosso... Isto foi o Paulo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual... Não. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico... Se fez pobre. Não. Efésios 3, o que é que diz? Bendito Deus Bendito Deus, Pai do nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Deus já abençoou. Um dos maiores segredos que você pode ouvir e que deve ouvir muitas vezes, eu próprio que ensino tenho que ouvir muitas vezes, porque o mundo vive ao contrário. A verdade é a seguinte, Deus não vai curar ninguém, Ele já curou. Deus não vai salvar ninguém, Ele já salvou. Deus não vai resolver problemas nenhums, Ele já resolveu. Ver? Vamos supor que você vai a um restaurante, comeu, mais a sua família, e quando vai pedir a conta, o dono do restaurante diz, olha, estava ali uma pessoa, deve ser seu amigo, pagou-lhe o almoço. Então você não vai pagar, está pago. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus foi à cruz, Ele pagou pela salvação sua e de toda a gente. Então a pessoa que quiser ser salva é só receber. Jesus já pagou pela cura divina e saúde de toda a gente do mundo. Então, se a pessoa estiver doente, só tem que receber, tomar posse. Sim. Então, isso é um grande segredo. E essa oração que nós vamos fazer hoje. Agora, outro grande segredo é o que eu ensino sumariamente neste livro, A Origem dos Problemas. Porquê? Porque eu descrevo aqui, se eu não estou a ver, são 12 problemas comuns
que fazem de muro de separação para com Deus. Ou seja, coisas que Deus não tolera. E muitas vezes as pessoas, para além do que o Pedro já falou há bocadinho, elas, sem querer, fazem de Deus um empregado. Oh Deus, eu estou doente, por isso tens que me curar. Oh Deus, eu estou muito mal, por isso tu tens que me resolver o problema. Não, Deus não é obrigado a fazer nada disso. Porque Deus não é o culpado. Nem Deus foi a pessoa que se virou de costas para si. Nem foi Deus que o abandonou. É preciso saber isto. Nós é que abandonámos Deus, andamos de costas voltadas para Deus, não queremos saber dele para nada e só nos lembramos dele quando estamos muito mal. Portanto, ele não é culpado de coisa nenhuma. E não vale a pena dizer que alguém é culpado, é cada um de nós é que tem a culpa. Então, outro segredo é que se uma pessoa não admite os seus erros diante de Deus, Deus não lhe perdoa. Ele não o admite. E, portanto, esse pecado, que é um nome que a pessoa acha que isto já não tem valor nenhum, não vale nada, o pecado é veneno. Olha, o pecado é o vírus que está a matar as pessoas. Pecado é uma coisa que ou entra na pessoa ou a pessoa faz e que lhe destrói ele próprio. Está a ver? Isso é que é o pecado. E veio com o diabo. Porque o diabo incitou a Eva a desobedecer a Deus e a pensar que eu é que sei. Tu vais ser como Deus. E o Adão, em vez de assumir controle sobre a terra, sobre a esposa, etc., foi na onda. Então, o que é que aborrece a Deus? O que é que faz de separação? O que é que Deus não aceita, não tolera? Olha, falta de perdão. Não tolera. Eu conheço crentes que não perdoavam e que, no instante que decidiram uma decisão, não é, um sentimento, ficaram curados instantaneamente. Não conheço um, conheço muitos. Mas também existem outras forças negativas, como, por exemplo, a idolatria, o oculto, que é a bruxaria, apontar dedo aos outros, quem semeia divisões na família, pior ainda na casa de Deus, quem anda em guerras e contendas, quem anda em más companhias. As pessoas pensam que não tem mal nenhum andar em más companhias. É engraçado, não é? Porque as más companhias trazem veneno, etc. Portanto, eu aconselho vocês a estudarem o que é que não é bom, o que é que é uma ofensa para Deus. E depois remove isso, já está em posição positiva para receber coisas de Deus. E depois de orar, é super importante o que é que vamos fazer. Porque a oração é uma coisa muito rápida. Estou-me a lembrar, uma vez, eu fui aprendendo estas coisas ao longo dos anos, porque ao princípio eu orava, nunca sabia se a pessoa ia ser curada, se não ia, etc, etc. Então eu ficava muito triste, pedia ajuda a Deus e Deus foi-me ensinando, fui escrevendo, foi ensinando e depois cada vez tinha mais resultados. Então, por exemplo, uma vez estávamos, eu e a Cris estávamos na sede de uma igreja muitíssimo grande, talvez das maiores, se não a maior, do Brasil. E então estava lá com a liderança e era uma honra, fui lá pregar e Deus usa-se de mim naquilo que é chamado os dons do Espírito Santo e os dons de milagres e maravilhas. Então, ali naquele dia, ficaram curadas várias pessoas, instantaneamente. Quem dera eu poder carregar no botão e ir aos hospitais e fabricar milagres, mas não. Bem, conclusão. Fiquei todo contente, as pessoas também ficaram muito contentes, então a liderança pediu-me, Sr. Apóstolo, desculpe lá, mas se fosse ali aquele quarto, temos lá um homem que está endemoniado, está muito mal há não sei quantos anos e já veio toda a gente cá, orou o fulano tal, um grande pregador mais aquele, o grande pregador, e ele faz não sei quantos anos, está assim. Eu disse, ok, vou lá. Estava um homem nitidamente mal. Via-se que ele estrebuchava, ele rebolava. Então, o que é que eu fiz? Eu fui
Não orei, eu expulsei aqueles demónios. Usei a autoridade que há no nome de Jesus, qualquer dia vou ensinar sobre isso, e portanto demorou nem um minuto. Fui-me embora. Eles ficaram muito ofendidos. Então o senhor não quer ficar aqui nem 1 hora ou 2? Olha que os seus colegas, os grandes homens de Deus, eles ficam aqui 1 dia, 2, 3 dias e tal, e oram e lutam. Não. Eu já dei ordens ao diabo. Então e se o diabo não ouve? Se o diabo não ouve, o diabo ouve. Então se ele não obedece, vêm os arcanjos. Eles ficaram muito chateados comigo. Bem, lá fomos almoçar, que eu estava cheio de fome. Passado não sei quanto tempo, não foi muito, fiquei a saber que o homem ficou liberto. A lição que eu quero dar é o seguinte, não é quanto tempo a gente ora, é como é que oramos. Ou oramos e estamos a bem com Deus e fazemos segundo as coisas de Deus, ou então não funciona. E depois, também quero transmitir o seguinte, depois de orar também é importante. O que é que se faz depois de orar? Tem que acreditar que já tem. Mas é o seguinte, Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Amém. Senhor Jesus, eu recebo agora um emprego novo. Amém. Senhor Jesus, eu recebo agora a resolução dos meus problemas. Amém. Agora eu já tenho. Então, mas eu não vejo nada. Pois é, isto é uma semente que está a crescer. Tudo no reino de Deus, já a semelhança do agricultor. Então o que é que eu faço enquanto a semente está a crescer? Rego a semente com louvor. Obrigado, Jesus, já estou curado. E acredito que já estou curado. E falo que já estou curado. Então, é isso que eu ensino neste livro. Mas neste livro não ensino só isso. Eu ensino os truques do diabo. O diabo sabe isto. Então, ele quer lhe roubar. E uma das coisas que ele faz é falar à tua cabeça. Tu pensas que o quê? Não, pá, isso não vai dar nada. Outro truque é ele incrementa o problema. Ele aperta o problema. A fornalha de fogo ardente fica pior. A pessoa parece que fica pior que nunca, e a todo o tempo a cabeça começa a pensar, isto não é para mim, isto não é nada, não sei o quê. É o diabo. Mas isto é só alguns das coisas que eu ensino aqui, está a ver? Por exemplo, um dos capítulos é quando tudo parece pior, na verdade tudo está melhor. Que é, o diabo está a tirar as últimas setas. Porque a seguir a isso ele vai pirar-se, vai fugir. Quando tudo parece pior, é melhor, está melhor. Mas pronto, leia, estude, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, agora que já ouvimos um bocado da palavra de Deus sobre a área da oração, etc., vou orar. E eu sei que muita gente está, vamos dizer assim, a pedir ajuda a Deus, você e Deus sozinho, porque uns têm vergonha, outros não, enfim, não importa. Mas o que você precisa é de acreditar. Somente crer que quando eu orar, Deus vai responder. A unção de Deus, que é o poder de Deus, vai entrar na tua vida, na tua família, casamento, no emprego, naquilo que tu estás a pedir ajuda. Deus vai entrar. O meu papel é orar, mas quem trabalha mesmo é Deus. E o teu trabalho não é chorar, nem fazer mesinhas, é acreditar que recebes agora. Então, estenda o teu braço sobre mim. Se possível, toca no ecrã para tipificar a outra lei de Deus, que é imporão as mãos sobre os doentes. E eu vou orar por ti. Senhor Jesus, eu ordeno a toda a enfermidade que seque para a raiz. Eu ordeno a essas pessoas que têm o vírus, ou pessoas que estão a encostar toalhas, lenços, roupas de pessoas que estão contaminadas. E decreto que esse vírus vai morrer em contato com essas lenços e roupas no nome de Jesus. Eu falo a esses corpos que funcionem. Eu falo a essa coluna que fique curada. Eu falo a esse coração que bata certo. Eu falo a esse sangue que fique limpo. Eu falo a esse demónio que está a tentar levar algumas pessoas ao suicídio, sai no nome de Jesus. Eu falo a esse demónio que está a operar nas crianças, por isso elas veem coisas e choram à noite. Eu ordeno a esses demónios que saiam e quebram o poder da bruxaria.
em nome de Jesus. E agora só posso dizer amém e amém. Para terminar, o que é que eu quero dizer? É que, por exemplo, só para dar um exemplo, recebi agora um pedido que é a Martins, diz que uma moça ou uma senhora tem tonturas, às vezes vomita e tem depressão. São demónios. Demónios. Porquê é que eles entraram? O ideal é não só você ouvir o programa, estar com fé, mas telefone para o WhatsApp. Peça para que um pastor ou um bispo o acompanhe. Ele vai fazer-lhe perguntas e vai ver qual é a origem dos problemas. Nós somos como os médicos, primeiro temos de saber o que é que se passa, onde é que você andou, o que é que você fez, depois a gente vai lhe dar a palavra de Deus. E tudo vai mudar para melhor. Posso ver amém? Amém. E por isso, eu quero pedir aqui ao time que toque, tudo vai mudar para melhor, porque vai mesmo mudar para melhor. Aleluia. Tudo vai mudar, mudar para melhor. Tu vais ver e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar. Mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Há aqui só que explica, todos estão em direto connosco. Sim. Como é que uma pessoa pode ser salva? Porque não chega a acreditar que Deus existe. Sim. Né? O que é É isso. preciso para a pessoa saber que sabe, que vai mesmo para o céu? Sim. Então, em primeiro lugar, a pessoa tem que reconhecer, né, que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus, o Pai, mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus tomou sobre ele todos os nossos pecados. Então, nós até podemos saber isso, mas não chega. Nós temos que receber, aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós. Acreditar que Ele vem a esta terra, Ele morreu lá na cruz Ele tomou todos os nossos pecados sobre Ele. Então, quando eu acredito nisso, o sacrifício que Jesus fez por mim, Ele pagou para os meus pecados. Então, isto é a salvação que eu recebo isso. Muito bem. Então, hoje mesmo, se você quer ter certeza de sua salvação, faça esta oração comigo, agora mesmo, e diga assim comigo: ó Deus, eu acredito que Jesus morreu lá na cruz para me salvar. Ó Deus, eu admito, eu também falhei, perdoa-me. Agora, Jesus, eu abro o meu coração e eu te recebo como o Senhor da minha vida e o meu Salvador. Amém e amém. E agora nos despedimos. Há uma música agora que nos diz vemos amanhã e vamos ouvir uma música. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerá. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sobre Ele descansar.